Mar de Amor, resumo do capítulo 99. Marco confronta Frederica porque Hernan não denunciou Victor Manuel quando ameaçou de morte. Frederica explica que Hernan disse que uma acusação como essa poderia prejudicar a carreira de escritor de Victor Manuel. Marco pergunta a Frederica por qual fonte ela descobriu que Victor Manuel odiava Hernan. Frederica diz que a própria Estrela contou quando esteve de férias em Acapulco. Marco a confronta se eram férias ou tratamento. Marco reitera que Frederica cai muito em contradições. Frederica diz que não são contradições, pois enquanto Estrela aproveitava as férias, Hernan a tratava como um psiquiatra. Nesse instante, Guilhermo se levanta e diz que Estrela nunca esteve de férias em Acapulco, pois Hernan a sequestrou, fazendo-se passar por seu marido. O juiz pede a Guilhermo que se sente, do contrário, o colocará para fora. Guilhermo pede ao juiz que desmascare Frederica. O juiz diz a Frederica que ela está sob juramento e a pena para esse crime é a cadeia. Nesse instante, Estrela diz que Frederica já é acostumada com a cadeia, pois já foi presa por fraude. Nesse instante, Frederica observa. O advogado de Frederica protesta e diz que Frederica não está sendo julgada e, se esteve presa, já pagou por seu crime. O juiz diz que o comentário de Estrela não deve ser considerado e orienta Frederica a voltar para o seu lugar. Luciana diz a Frederica que nunca foi a favor de mentiras, mas essa será a única maneira de fazer com que Victor Manuel pague por o crime que cometeu. Rita, enfermeira de Hernan, é convocada para depor. O advogado a questiona se o conhecia bem a ponto de formar um conceito sobre ele. Rita diz que sim e fala maravilhas sobre Hernan. O advogado pergunta se é verdade que Victor Manuel odiava Hernan. Rita diz que sim e reitera que Victor Manuel não perdoava que Hernan estivesse apaixonado por Estrela. O advogado a confronta se alguma vez Victor Manuel ameaçou Hernan de morte. Rita diz que Victor Manuel foi muitas vezes no consultório de Hernan para brigar. Victor Manuel diz que com o depoimento de Rita não há chances para ele. O advogado pergunta a Rita se ela acredita que Victor Manuel tenha matado Hernan. Rita diz que sim e reitera que Victor Manuel é o assassino de Hernan. O juiz propõe a Marco que interrogue Rita. Marco choca a todos ao optar por não interrogá-la. O advogado de Luciana pergunta a Victor Manuel qual o seu grau de amizade com Hernan. Victor Manuel diz que não tinha nenhum e reitera que jamais teria amizade com um ser tão manipulador e inescrupuloso quanto Hernan. O advogado de Luciana diz a Victor Manuel que ele perde o controle com facilidade e, uma vez que isso acontece, é incapaz de se controlar. Por isso, foi ao apartamento de Hernan, abriu a porta a pontapés e foi para cima dele. O advogado enfatiza para toda a corte que Victor Manuel matou Hernan. Victor Manuel admite ter ido ao apartamento de Hernan reclamar, pois deixou Estrela refém nas mãos de Leon Parra por não ter aceitado suas propostas baixas. O advogado de Luciana pergunta a Victor Manuel se durante o confronto com Hernan ele disse que o mataria. Victor Manuel diz que nunca disse isso e reitera que o deixou com vida e gemendo feito uma menina. Victor Manuel diz que cada vez que pensa que Hernan usou sua habilidade para tentar contra a vida de Estrela, pensa que o mundo é um lugar melhor sem semelhante monstro. Nesse instante, Estrela diz à luz que o próprio Victor Manuel acaba de se condenar. Santos diz que deve cumprir o desejo de Coral e matar Estrela. O advogado de Luciana pergunta a Victor Manuel com que fim ele foi ao apartamento de Hernan. Victor Manuel explica que foi ao apartamento de Hernan a fim de acertar as contas, pois ele havia sequestrado e tentado contra a vida de Estrela. O advogado de Luciana o confronta em que tom ele fez a acusação. Victor Manuel explica que chegou calmamente para conversar, mas decidiu dar uma lição por ter colocado 2 vezes a vida de Estrela Marinho em perigo. Victor Manuel reitera que deveria existir muitas mulheres enganadas por Hernan e com a cumplicidade de sua família. O advogado de Luciana pergunta a Victor Manuel por que primeiro optou por castigar Hernan para depois matá-lo. Victor Manuel diz que não matou Hernan e reitera que jamais desejaria a morte de um ser humano. Nesse instante, Luz começa a passar mal e Victor Manuel fica aflito com seu estado. Catalina deixa Tilico aflito ao dizer que Victor Manuel apodrecerá na cadeia. Catalina propõe a Tilico que procurem um pai milionário para lhe adotar. Tilico fica aflito e diz ter preferência por Victor Manuel. Nesse instante, Catalina sente fortes dores de cabeça e desmaia. Luciana questiona Victor Manuel
Manuel como pode denegrir a imagem de Hernan e reitera que seu único erro foi ser apaixonado pela mesma mulher que ele e reitera que Victor Manuel é digno de pena por ser um assassino. O advogado pede a Victor Manuel que admita logo que é um assassino. Victor Manuel diz que não vai admitir nada, pois não matou ninguém. O advogado diz ao juiz que não faz sentido seguir interrogando Victor Manuel e torna a pedir a pena máxima de 70 anos de cadeia para ele. No hospital, Catalina pede a Osvaldo que chame Santos, pois precisa falar com ele. Osvaldo se opõe e Catalina diz que se ele não chamar, ela mesma fará isso. O juiz dá por encerrado o julgamento de Victor Manuel e diz que no dia seguinte todos saberão o veredito. Enquanto isso, Victor Manuel volta para o presídio. Catalina pede a Santos que elimine Oriana e Estrela. Santos fica pensativo. Mercedes aparece aflita no apartamento de Victor Manuel em busca de informações. Luz explica que Victor Manuel se condenou ao dizer que Hernan merecia a morte, mesmo não tendo matado. Catalina tenta sair do hospital, mas Rosélia impede e diz que tem ordens precisas para não deixá-la ir. Catalina pede a Rosélia que não se meta. Santos diz que se Catalina quer ir embora, os dois irão. Osvaldo leva Tilico para casa e explica a Moraras que Catalina passou mal e Tilico a socorreu. Em particular, Moraras pede a Osvaldo que lhe conte o real estado de Catalina. Osvaldo explica que o tumor cresce a cada dia e chegará o momento em que Catalina pedirá para morrer, pois não suportará as dores. Moraras fica aflito com o relato de Osvaldo. Heleninha se encontra com Marco no parque, o questiona se ele gosta de crianças. Marco diz que sim e reitera que sonha em ser pai. O advogado diz a Luciana que está satisfeito, pois o caso está praticamente ganho, pois Victor Manuel forneceu as armas para ser condenado. Luciana diz que isso a alegra, pois não quer que o crime de seu filho fique impune. Em pensamento, Frederica diz que em breve dará um sumiço em Luciana e ficará com todo o seu dinheiro. Heleninha diz a Marco que acreditava que ele fosse casado. Marco diz que não e reitera que a mulher de sua vida ainda não apareceu. Estrela consegue uma permissão para visitar Victor Manuel. Victor Manuel diz que, embora seja inocente, sente vergonha de que ela venha visitá-lo. Estrela diz que por ela viria todos os dias, mas reitera que tinha medo de o contagiar com seus temores. Victor Manuel diz a Estrela que, se for condenado, não existe força que o manterá na cadeia. Estrela diz que isso é uma loucura. Victor Manuel diz que já tomou sua decisão. Estrela diz que pretende ir com ele para onde for. Do alto, Catalina atira algo em Luz e diz que é louca. Luz diz que isso ela sabe desde o primeiro dia que a viu. Victor Manuel diz que não poderá levar Estrela consigo, pois se transformará num fugitivo da lei. Os dois começam a se beijar. Nesse instante, Mercedes aparece e os interrompe. Por telefone, Leon diz que Catalina ama Victor Manuel na mesma proporção que o odeia. Catalina diz que o odeia, pois não vai perdoar seu desprezo, e reitera que o que sentiu por ele foi apenas um capricho. Catalina enfatiza que Victor Manuel foi o único homem que ousou desprezá-la. Leon pede a Catalina que não minta. Mercedes diz que não vai incomodá-los. Estrela diz que foi ela que veio sem avisar e certamente Victor Manuel a esperava. Victor Manuel diz que quando se está atrás das grades, o que menos importa é o protocolo de anunciar uma visita tão importante quanto a de Estrela. Mercedes diz que vai embora. Estrela a detém e diz que ela que irá. Mercedes estranha que Victor Manuel não tenha feito nada para barrar Estrela. Victor Manuel diz que o incomoda o fato de Estrela vir visitá-lo na cadeia. Mercedes diz que quando se ama, isso é o que menos importa. Victor Manuel diz que quando se ama como ele ama, isso importa e muito, pois não quer que Estrela venha vê-lo. Mercedes diz que no dia seguinte é o julgamento de Victor Manuel, e se ele for condenado, se casará com ele, e passará a vida o esperando. Durante a noite, Victor Manuel tem um pesadelo onde está amarrado em uma cadeira e de repente aparece Catalina, que o chama de perdedor. Victor Manuel responde que perdeu sua liberdade, mas não perdeu o amor de Estrela. De repente, Estrela aparece e diz que não pode esperá-lo sair da cadeia. Nesse instante, Hernan aparece, abraça Estrela e diz que ele nunca saberá quem é o verdadeiro assassino. Victor Manuel dá um grito e acorda. Nesse instante, o guarda aparece e instrui Victor Manuel a não ter pesadelos, do contrário, ficará trancado na solitária. Victor Manuel diz a Salvador que foi
foi assustador e teme que não seja o único pesadelo. Salvador se questiona quem possa ter eliminado Hernan. Alguém bate na porta do apartamento de Estrela. É Mercedes. Tuicas diz a Victor Manuel que deseja que ele fique em liberdade, pois se continuar na cadeia, cobrará a dívida que os dois possuem pendente. Victor Manuel diz que não tem medo. Mercedes pergunta o que Estrela pode oferecer a Victor Manuel. Estrela diz que oferece seu amor e a questiona o que ela oferece e o que espera receber em troca. Mercedes diz que também oferece seu amor, mas não um amor atormentado como o deles. Estrela pergunta em que ela se baseia para dizer que o amor de ambos é atormentado. Mercedes descreve o quanto Victor Manuel ficou atormentado quando Hernan a raptou e a levou para Acapulco. Estrela diz que não teve culpa de ser raptada. Mercedes diz que o amor dos dois não é felicidade, enquanto dela é um amor tranquilo e calmo. Estrela confronta Mercedes o que espera de Victor Manuel. Mercedes diz que oferece um amor tranquilo, sem médicos sequestradores ou as loucuras de Catalina. Mercedes diz que oferece e espera receber um amor calmo e sem dúvidas. Estrela diz que Victor Manuel não pode amá-la, pois ele a ama. Mercedes diz que saberá esperar e a orienta a saber perder. Estrela questiona se Mercedes quer que ela renuncie. Mercedes diz que Estrela e Victor Manuel não souberam defender o amor que sentiam e reitera que não é normal que, amando como se amam, não sejam felizes. Estrela diz que sempre há ao redor pessoas dispostas a atrapalhar que eles sejam felizes. Mercedes diz que é fácil culpar os outros e propõe a Estrela que olhe para dentro de si e se acredita que consegue apagar toda a mágoa que sente por ele e se esquecer de todos os fracassos que tiveram, que volte para ele, mas se não conseguir apagar nada disso, que se afaste e o deixe aproveitar a felicidade que ela pode proporcionar. Estrela observa atentamente. O juiz começa a ler o veredito de Victor Manuel. O juiz pede a Victor Manuel que fique de pé para ouvir sua sentença. Todos seguem apreensivos. Oriana aparece no local onde Santos vive e diz que lamenta que ele continue largado. Oriana diz que trouxe comida para que ele se alimente. Santos diz que não quer, pois sabe que Catalina irá morrer e se isso acontecer também quer morrer. Catalina dá comida na boca de Santos e começa a contar-lhe a história do sargento Santos e da princesa Oriana. Oriana abre um espelho e o coloca para refletir a imagem de Santos e diz que esse é e sempre será o amor de sua vida. O juiz condena Victor Manuel a 50 anos de cadeia pelo assassinato de Hernan Irazábal. Victor Manuel fica indignado e diz que o juiz não tem nenhuma prova contra ele. Catalina provoca Luz e deseja seus pêsames. Luz acaba desmaiando e Victor Manuel é levado pelos guardas. Luciana agradece a Deus, pois a justiça foi feita. Simona oferece um brinde a Leon e o felicita por ter matado Hernan para que Victor Manuel fosse culpado. Leon a corrige e diz que não foi ele que matou Hernan. Santos dorme e Oriana diz que, se for preciso, virá vê-lo todos os dias. Nesse instante, Catalina aparece e a questiona o que faz ali. Oriana diz que não lhe deve explicações. Luciana diz a Frederica que sente uma paz interior muito grande agora que Victor Manuel foi preso. Em pensamento, Frederica diz que metade do trabalho já foi feito e agora só resta convencer Luciana a colocá-la no testamento e depois procurar um juiz que a considere incapaz, para que assim fique com todo o seu dinheiro. Oriana lamenta que o assassino de Hernan não tenha eliminado Catalina. Catalina provoca e diz que esse assassino não voltará para matar ninguém, pois esse assassino foi condenado de verdade. Oriana fica aflita. Em casa, Estrela diz que foi a culpada pelo que aconteceu com Victor Manuel, pois permitiu que Hernan voltasse para sua vida. Guilherme e Cacilda tentam tranquilizá-la. Estrela diz que é pior que Catalina, pois fez que condenassem um homem que ama. Nesse instante, Estrela desmaia e todos ficam aflitos.